Bom dia, pessoal. Bom dia. Sou a professora Jandira, de Geografia. Hoje nós vamos estar fazendo uma revisão de Geologia e Estrutura da Terra. São conteúdos bem comuns cair no Enem, né, todos os anos, sempre na parte de Humanas, Geografia, tem algumas questões relacionadas. Então, analisando lá os conteúdos já vistos até o momento, na apostila de vocês, pelas aulas postadas e pesquisando os Enems anteriores, essa é uma das partes da geografia que mais sempre tem questões do Enem. Então vamos lá. Só voltar aqui. Começando com essa notícia, pessoal. Terremotos no Haiti tem como uma de suas causas movimentos em zonas de falha. Uma das piores da sua história foi em 2010, deixando 300 mil mortos e milhões de desabrigados. Aqui embaixo, o Haiti sofreu um terremoto de 7,2 graus na escala Richter e em 2021 que deixou ao menos 2.100 pessoas mortas e centenas de desabrigados. A gente subentende-se nessa notícia aí que houve um terremoto, foi um dos maiores que nós temos na história do Haiti, são dois. Por que esses terremotos podem acontecer a qualquer momento no Haiti? Porque ele está numa zona de falha das placas tectônicas, ou seja, no encontro de placas. Assim como o Japão e como vários outros países, está suscetível a acontecer esses fenômenos naturais, porém muito perigoso para a humanidade. Mas para a gente entender melhor isso, gente, eu quis iniciar a aula com essa notícia aí, porque hoje, em pleno século XXI, isso ainda é um fenômeno que nós temos que tomar muito cuidado. Temos muita tecnologia hoje em dia que nos dá uma certa prevenção, porém não tem como fugir desse fenômeno quando ocorre. E com isso pode nos atingir de formas violenta e, infelizmente, ainda pode se matar muitas pessoas nesses fenômenos. Então, para a gente entender isso, como isso ocorre, nós temos que ver como que é a estrutura da Terra. A gente tem que entender como que ela foi formada. A Terra, o nosso planeta, tem alguns, se você for pesquisar, tem algumas partes lá que vai falar que a Terra tem 4,5, 4,4, mas atualmente a idade da Terra tem 4,6 bilhões de anos. Então, para a gente entender como que essa evolução foi acontecendo e para a gente entender também os fenômenos que até hoje atingem a humanidade, nós temos que entender essa estrutura, essa dinâmica real do nosso planeta, certo? Então aqui eu vou só sair um pouquinho para a gente, que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui nós temos as principais camadas da Terra. Essa é uma imagem 3D que nos mostra bem real, a gente olhando o nosso planeta de cima, se a gente tivesse essa visão de cima, para a gente entender as principais camadas da Terra que faz com que esses fenômenos ocorram. Cadê o sinal? Só um minuto, gente. Vou voltar aqui. Era o cabo, eu acho. Vamos ver se vai dar certo agora. Isso. Desta forma aqui, pessoal, a gente tem noção real de como que é as principais estruturas da Terra, Temos o manto, o núcleo, Então, assim, nessa imagem aqui, a gente teria essa visão do nosso planeta, a parte geológica do nosso planeta. Então, são as principais camadas que são responsáveis por esses eventos que acontecem até hoje. Agora, voltando aqui à apresentação. Qualquer pergunta, pessoal, pode fazer. Isso aqui.
Rodrigo? Deu certo. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, as camadas da Terra são 3, as principais: crosta, manto e núcleo. Elas compõem a estrutura interna do nosso planeta e possuem particularidades que as definem, como composição química, a densidade, temperatura, e entre cada uma das camadas existe uma faixa de transição que recebe o nome de descontinuidade. Essa descontinuidade, pessoal, ficaria entre uma camada e outra. Essa linha aqui que parece que separa, ela não separa de uma vez, não chega lá, né, no interior da Terra e tem uma faixa que separa. Não, essa aqui começa uma camada, não. Tem uma faixa de transição que é chamada descontinuidade, que fica entre uma camada e outra. Então nós temos as principais: a crosta terrestre, que é a superfície terrestre. Logo mais a gente vai ver quais são a quilometragem de cada uma dessas partes da superfície. Temos a crosta, o manto superior, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Então, assim, o manto, gente, é uma das camadas da parte sólida da Terra. Começa 30 quilômetros após a litosfera e atinge até 2,9 mil quilômetros. Então, nós estamos falando em mais de 1000 quilômetros, certo? Alguma pergunta? Tá com a mão levantada? Oi? Sim, muito quente. Ele é mais chega ao mesmo calor do sol? Não chega, é menos. Se chegasse igual o calor do sol, automaticamente não teria vida, né? Então, no nosso planeta. É uma temperatura que jamais nós, seres humanos, chegaríamos nem próximo, né? Tem muitos estudos que, né, a gente sabe por conta dos estudos científicos, mas nem aproxima, né, o calor que seria do sol. Aqui, pessoal, no manto, a gente já entende o quanto o calor é importante para a vida e para toda a manutenção do nosso planeta. Eles nos trazem perigos? Sim, com a movimentação das placas tectônicas, mas também é importantíssimo, porque se essa temperatura baixasse, provavelmente nós teríamos catástrofes gigantescas na superfície terrestre, onde a gente vive. Então, assim, a temperatura do manto chega a 2000 graus, né? A primeira camada mais quente, né, do interior do nosso planeta já chega a aproximadamente 2000 graus. Então, é extremamente quente. Então, por aí, a gente já subentende-se que o núcleo, né, é muito mais quente, chegando a mais de 6000 graus. Porém, ainda nem se aproxima o calor do sol, como ela perguntou. Então, essa temperatura, né, é ocasionada pelo quê? Os metais e as rochas que compõem permanecem em estado líquido, certo? Em um fenômeno denominado magma. Eu acho que todos têm noção e sabem o que é o magma, né? Quando um vulcão entra em erupção, é a única forma que a gente consegue ver a olho nu, né? Quem está próximo, ou imagens, fotos, filmagens de como é o manto, né, que fica essa camada líquida já. Então essa camada é subdividida em manto superior, uma região, né, mais fria e pastosa, o manto inferior quente, né, é muito quente, e tem a parte da descontinuidade, chamada de Gutenberg, né, que foi o estudioso que observou essa parte de transição de um manto para o outro. E é a região entre o manto e a próxima camada, que é o núcleo. O núcleo da Terra é a região de maior concentração de calor, né, que pela todas as representações que nós temos do núcleo, né, uma grande, né, parte incandescente de calor, é como se fosse, né, um solzinho lá no interior da Terra. Claro que nem se aproxima, né, o calor do Sol, mas que é importantíssimo, né, para manter o nosso planeta em equilíbrio. Então, o núcleo, gente, ele pode chegar a 6000 graus, né, de calor. Então, ou seja, jamais nós teríamos nem chance de chegar próximo ao núcleo, né, a não ser daqui a alguns anos, muitos anos, a tecnologia avançar muito mais do que nós já temos e talvez se aproximar um pouco. Essa camada é composta por 80% de ferro e demais de 20% de chumbo.
urânio e potássio. O núcleo é dividido em núcleo interno e núcleo externo. No núcleo externo, os elementos ainda estão em estado líquido, como ferro, a consistência semelhante à água. Já no núcleo interno, os materiais permanecem em estado sólido, que sofrem a influência do campo gravitacional. Então, ou seja, quando o vulcão entra em erupção, gente, que geralmente os vulcões estão numa zona de falhas tectônicas, quando ele entra em erupção, tem muitos vulcões que estão próximo a um mar, um oceano, uma lagoa, e quando ele escorre aquele magma lá, quando ele entra em contato com a água e há um resfriamento, ou a longo prazo, que ele fica na superfície, que ele acaba resfriando, ele se torna uma das rochas, os tipos de rochas de um grau de dureza, uma das maiores que tem, justamente por essa combinação química aí que tem no magma. A litosfera é formada por rochas e minerais. As rochas que constituem a litosfera são denominadas, né, magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas ou ígneas são formadas pelo magma, que são uma dos graus de dureza que temos hoje, uma das mais sólidas que temos. Mas isso ali foi uma parte bem teórica para a gente realmente começar a ver como funciona a questão das placas tectônicas hoje, né? Tem a teoria de Wegener, né, o Alfred Wegener, que é muito reconhecida por todos os estudiosos, pelos geólogos, geógrafos, né, que tem toda essa interação na área. Então, assim, a deriva continental foi criada por esse estudioso, pelo Alfred. Então, assim, a deriva continental, gente, ela vem lá desde o início da formação do nosso planeta, quando ainda tínhamos somente, né, um continente. O nosso planeta era formado por uma única superfície sem nenhuma divisão, que era a chamada Pangeia. Então, assim, imagina uma ilha gigantesca. Foi quando o nosso planeta foi constituído, houve o resfriamento, muitas chuvas, os mares e os oceanos foram criados, e com esse resfriamento, né, dessa parte pastosa que era o magma, as primeiras chuvas ácidas que foram surgindo, que foi cada vez mais aumentando o seu fluxos, os mares e os oceanos formando, e com isso foi aparecendo as primeiras porções de, não era hoje o solo como a gente conhece, mas sim um grau de dureza. Imagina uma área mega, né, dura, consistente, rodeada pelo mar. Ponto, era isso, o primeiro continente que surgiu no nosso planeta. Com o passar de, nós estamos, quando a gente explica, parece que esse foi muito rápido, né? Todos esses eventos foi muito rápido, mas nós estamos falando em milhões, bilhões de anos para esses eventos ir acontecendo. E como, né, o nosso planeta estava em constante mudanças, pessoal, o que foi acontecendo? As placas já estavam em movimentação sempre, o tempo todo. Esse continente, que era uma grande ilha, ele dividiu-se em dois, que foi a Laurásia, né? O segundo, quando já teve outras divisões, né? Então, assim, já foi tomando uma outra forma o nosso planeta, já foi se dividindo. Com o passar mais de alguns bilhões de anos, essa movimentação ainda continua. E o que hoje a gente tem terremotos em pequenas escalas, né, graças a Deus, no planeta todo, né, os registros, tem até alguns países que infelizmente sofrem muito com essa questão, inclusive o Japão. O Japão tem terremoto todos os dias, mas de uma escala que nem é perceptível, né, na superfície, mas algumas vezes esses tremores já são sentidos, pequenos tremores. As pessoas já são treinadas, sabe como agir, o que fazer, né? E quando não soa o alerta, tá tudo tranquilo. Eles ficam em observação, para ali um pouquinho que tá fazendo, parou, então não emitiu, né, nenhum sinal sonoro para mobilizar a população para se proteger e para os abrigos, então fica tudo certo. Mas no Japão, ele tem tremores todos os dias, praticamente, né? Só que em escalas bem menores. E nessa época aqui, as placas estavam movimentando, gente, a todo vapor. Imagina elas nadando, né, lá no interior do nosso planeta, e com isso foi modelando o que nós temos hoje.
Depois da Pangeia, a Laurásia foi se dividindo e o terceiro continente aqui é a Gondwana, que já tinha uma forma bem parecida no que nós temos hoje na superfície, e até que chegou aos continentes modernos, que são os continentes atuais que é hoje, né? Esse último aqui, que já tomou a forma do que nós temos hoje. Só para a gente ter, aqui eu vou ler para vocês rapidamente, né? A deriva continental é uma teoria elaborada pelo meteorologista e geofísico alemão, Alfred Wegener. Ele nasceu em 1880, morreu em 1930, o início do século XX. Em 1912, que propõe os continentes terrestres antes de chegar à sua forma atual, compunha uma só massa chamada Pangeia, há aproximadamente 225 milhões de anos. Então, foi aí que ele criou essa teoria. Aqui, pessoal, essa imagem, vocês estudem bastante ela, tá? Procurem entender bastante, porque essa imagem que sempre cai em Enem, vestibulares, concursos, enfim, vários seletivos, é uma das mais importantes, eu acho, dentro dessa parte geológica, da estrutura, e quando se fala em placas tectônicas, é uma das mais importantes, que sempre ela está presente nessa representação. Então aqui nós temos as principais placas tectônicas hoje da atualidade. E se vocês observar, aqui é o limite das placas, as linhas vermelhas. É como o nosso planeta está subdividido em placas. Os limites internacionais, é essa linha mais escura. E a direção dos movimentos das placas. Então, através dessa representação gráfica aí, né, do nosso planeta, os movimentos das placas tectônicas, a gente tem noção de como está a localização do nosso planeta. Nós, ainda bem, estamos localizados em cima de uma placa inteira, a placa sul-americana. Aqui está o nosso país. Então, ou seja, se nada der errado na geologia mundial, se essa placa aqui não se romper de alguma forma, nós até então estamos livres de terremotos. Não temos chance nenhuma até então de termos terremoto aqui no nosso país. Porém, tudo muda, tudo é possível. Só que seria uma catástrofe imaginável, né? Então, assim, aqui na região do Chile, da Argentina, aqui nessa parte da América do Sul, gente, sempre ocorre terremotos e às vezes até de uma grandeza bem considerável, né? Já teve vez de sentirmos pequenos tremores aqui no Brasil quando ocorrem esses terremotos lá. Então, assim, é importante a gente observar essas imagens de como as placas elas se chocam, quais são os encontros dela. Daqui a pouco a gente vai ver certinho, né, os movimentos de cada um. Sim? Eu estava fazendo uma pergunta essa semana, lá no Rio Grande do Sul teve um pequeno tremor, como está acontecendo aquela catástrofe lá e tal. Sim. Isso pode gerar alguma influência no que está acontecendo lá? Não, a questão geológica não. Lá o que está ocorrendo, infelizmente, é um efeito do El Niño, Laninha, né? São massas de ar quente com massas de ar fria, que infelizmente ela se concentrou. Essa massa de ar úmida, a quantidade de chuva que está acontecendo lá, que é assim, jamais é uma catástrofe que é a pior da história, né? Eu acredito que é tanto do estado como do Brasil. Mas o que está ocorrendo lá são as questões climáticas mesmo, certo? Até porque se fosse o terremoto, nós veríamos outro tipo de situação, se fosse por conta dos tremores. Mas infelizmente lá é a questão climática mesmo que está influenciando esses eventos lá. Inclusive veio uma grande concentração de massa de ar quente que veio do oceano e aí uma grande concentração de massa de ar úmido que veio da região norte da floresta amazônica e que elas se chocaram e provocou todo esse evento que está provocando lá. Tá? Mas aqui no nosso país, como eu já disse, por conta de nós estarmos localizados em cima de uma placa inteira, não tem essa chance. Podemos sim ter pequenos tremores, que quase imperceptíveis. Uma vez no Nordeste, quando houve um grande terremoto no Chile, no Nordeste chegou a ter pequenas rachaduras na parede, em algumas casas. Porém, são casinhas bem simples, né?
que nós não temos estrutura jamais, gente, para aguentar um terremoto de 3 graus, 4 graus para nós já seria destruição em massa praticamente. Então esse evento do Rio Grande do Sul não está relacionado a esses tremores, tá? Então aqui, essas são as principais placas tectônicas. Tá? Estudem, continuem estudando, porque pode sim ter questões no Enem relacionadas a elas, tá? Aí aqui só para a gente reforçar, né? As placas tectônicas são grandes estruturas rochosas que se movimentam constantemente e lentamente sobre o manto. Né? O Brasil encontra-se na placa sul-americana. A Terra é formada por diversas placas tectônicas. As placas tectônicas são grandes blocos formados por camadas litosféricas. Então assim, vocês imaginam, gente, placas gigantescas de um grau de dureza, assim, sem precedentes, que elas ficam como num mar de lava e elas estão estacionadas e ao mesmo tempo elas podem se movimentar. Cada movimentação dela gera energia e principalmente quando elas só se movimentam, mas elas não se chocam, dá pequenos tremores sem problema nenhum. Às vezes nem se percebe-se aqui na superfície terrestre. Porém, o problema maior é quando elas realmente se chocam, aí sim. Todo encontro de placa, não importa como, se ela é divergente, convergente, se elas se chocam de frente, se elas se raspam ou se ela faz esse movimento, não importa qual movimento que ela faça, se elas se tocam, gera energias sísmicas e tem esses encontros. Toda vez que elas se chocam aqui, vai gerar o quê? Isso na superfície. Né? Vamos fazer um prédio lindo, maravilhoso aqui. Tá? Casinhas. Ok? Essa casa parece estar meio assustada, né? Vamos fazer uma fechadura aqui. Vamos fazer uma cortina nessa janela para melhorar um pouco. Tá piorando, acho que ainda não. Vamos parar por aqui. Então, todo movimento de placa, pessoal, certo? Não importa como. O epicentro, eu acho que vocês já ouviram falar em epicentro. O que é o epicentro? É na onde ela se choca, a energia que é gerada, o grau de destruição na superfície, dependendo do grau dessa intensidade que ela se chocar aqui, pode ocorrer destruição total ou não. Vai depender muito de qual violência elas se chocaram aqui. Por exemplo, digamos que essa cidade aqui somos nós, Ponte Lacerda. Né? Nós estamos aqui embaixo do encontro de placas, são falhas tectônicas e elas se chocaram aqui. Aí nós temos, vamos colocar aqui, Comodoro, né? Comodoro um pouco mais distante. Comodoro vai sentir esses tremores? Com certeza. Mas onde que nós vamos sentir a maior intensidade? Onde que o terremoto vai ser mais forte? Aqui em Ponte Lacerda. É onde há a principal concentração de energia ocasionada pelo epicentro, que é o choque das placas tectônicas, tá, pessoal? Então, assim, é importante que nós sabermos como que isso ocorre e aonde ocorre, onde tem mais chance de ocorrer sempre. Aqui eu coloquei para vocês. As placas tectônicas, elas são subdivididas em várias partes. Nós estamos, né, quando eu digo nós, de modo geral, nosso planeta, nós estamos abaixo, né, em cima de várias falhas tectônicas. As principais, para vocês terem ideia, no nosso planeta existem 52 placas tectônicas, mas tem muitas que são tão pequenas que elas são catalogadas, mas que não causaria nenhum dano hoje para nós. Mas, entretanto, dessas 52 sendo, né, 14 de maior tamanho e 38 de tamanho inferior. Então, temos aí 14 placas tectônicas que hoje, se elas se movimentam, elas fazem uma diferença muito grande para a nossa superfície. Então, aqui, as principais delas são a placa africana, a placa da Antártica, ou Antártica, né, a placa australiana, eurasiática, né, essa eurasiática aí, a placa do Pacífico, faz com que, né, a parte da Ásia,
a parte asiática do nosso planeta sofra muito com os terremotos. Temos aí a norte-americana. Nós temos aí, quem que já assistiu aquele filme, né? A falha de San Andreas, né? Que é lá na Califórnia. Aquela falha é real, gente. Ela existe e ela é visível aos olhos. São quilômetros de falhas, que teve um terremoto lá que foi tão gigantesco que abriu, são metros que você pode chegar assim próximo dela e ver a olho nu mesmo. Então, assim, na Califórnia são um dos estados dos Estados Unidos que podem ocorrer terremotos de grande graus, né, de grande graus na escala. Teve a placa de Nazca, a placa Escócia, caribenha, indiana e das Filipinas. Então, essas aí são uma das principais placas tectônicas que nós temos hoje na atualidade. São as maiores no caso, né? Agora vamos para os principais movimentos. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Quem quiser anotar no cantinho aí, os nomes, só coloca o nome e qual é o movimento delas. Porque hoje, antes a gente usava, a gente via muito o quê? Falava assim, elas se chocou de frente, elas se rasparam, elas se movimentaram. Mas hoje nós temos movimentos específicos para a gente definir quais são esses movimentos, que são o limite convergente, que são eu destaquei aqui a palavra, quando elas se aproximam. Temos o limite divergente, que está lá destacado em vermelho, quando elas se afastam. E nós temos o limite transcorrente, quando o contato é lateral, quando elas sobem em cima uma da outra, que eu vou mostrar para vocês nas outras imagens aqui. Então, assim, é importantíssimo. Se tiver alguma questão relacionada a esses movimentos aqui, com certeza vocês não vão falar assim, quando as placas se chocam, quando as placas se encontram, não vai ter. Vai ter assim, quando o movimento é convergente, ou quando o movimento é divergente, ou quando é transcorrente. Então, assim, importantíssimo que vocês saibam, né, definir quais são esses movimentos. Então, aqui, só para a gente saber o contexto geral de cada um dos movimentos. Nesse tipo de limite, ocorre uma aproximação das placas tectônicas. Logo, há um choque entre uma placa e outra, que provoca movimentos de afundamento ou ascensão de uma determinada placa. Elas podem se afastar ou elas podem fazer um movimento que a gente costuma falar até de enrugamento, que é quando ela é tanta energia, tanta força, que elas formam os relevos maiores. Digamos que a nossa Serra do Patrimônio aqui, que está bem próximo da gente, teria sido feita por um choque de placas. Então, no caso aí, teria acontecido, essa força teria levantado o solo, teria formado essa serra. Só um exemplo, tá? Não que ela foi formada desta forma, tá, gente? Não foi, mas é um exemplo real, né? Eu gosto de dar exemplo real para a gente entender melhor a situação. Tá? Anotaram aí? Mas depois, gente, eu vou deixar disponível lá na sala, todas as salas, esses slides aqui, tá? Então, quem não anotou, vai estar disponível lá, vocês entrem e vejam à vontade. Certo? Então, aqui nós temos, certo? Um dos principais movimentos de placas tectônicas que são divergentes. Então, o movimento dela, né, acontece dessa forma. A energia gerada é de afastamento. No caso aqui, ela afastou, e pode ser o contrário também, quando elas se aproximam. No caso, é o que eu falei para vocês. Elas levantariam toda essa superfície aqui em vez de afundar. E a gente observa. Vocês vão ver algumas imagens aí. Toda essa parte vermelha aqui é o quê? O magma. Todas elas, por quê? As placas tectônicas, como eu já disse, é como se elas ficassem nadando no magma, né? Então, é isso aí. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai dar para movimentar como eu queria, mas tudo bem. Só voltando aqui. Então, essa é uma representação dos principais movimentos, que esse aqui é o divergente. Pode ser afastamento ou aproximação. O movimento convergente, gente,
ele acontece desta forma, certo? Então assim, uma parte pode soerguer, ela pode levantar e a outra abaixar. Então esse movimento aí, ó, seria um de levantar e outro de suspender, que todos eles, lembrando que todos eles geram energia e podem ocasionar terremotos, maremotos. Lembrando que isso aí também, esses movimentos, acho que vocês sabem, né, que pode ocorrer também lá no fundo do mar, que vem estes tsunamis, os grandes maremotos que ocorrem. Vocês imaginam a nossa força gigantesca dessa imagem aqui, ó, essa imagem anterior, aqui. Isso aí pode ocorrer também no fundo do oceano. Então, se ela for ao contrário, vamos ter outra imagem aí que mostra também, ela pode ser ao contrário. Então, independente se é um afastamento, ou um choque, ou um movimento transcorrente, tudo isso aí pode gerar também, né, movimentos que no mar também é catastrófico, que é o que? Gera o que? As grandes tsunamis, que tem aquele filme, né, famoso lá da... Alguma coisa Paraíso, que a mãe fica lutando pela vida, os filhos lá. Aquele filme é baseado em fatos reais que ocorreu, né? Ele é muito interessante, quem puder. Às vezes a gente assiste o mesmo filme várias vezes, mas nem presta atenção. Quando você vai com o intuito de prestar atenção, você consegue entender melhor. Então aquele filme lá foi baseado em fatos reais, que é um tsunami que aconteceu e que foi destruição quase que de um país inteiro. Então esse é o movimento convergente, tá, gente? É uma pressão que vem das laterais e que as placas elas podem se romper nesse movimento aí, de uma parte para cima, outra para baixo. Um movimento transformante. Então seria um movimento que elas se rompem ou se... Nem sempre é só um rompimento de placa, às vezes elas estão juntas e elas se movimentam. Então nesse caso aí, uma parte dela, né, se movem em lados opostos, então gerando energia da mesma forma. Então são vários movimentos que elas geram essa energia que podem ocasionar, né, terremotos muito grandes. Essa imagem, o que vocês acham que aconteceram aqui? Qual seria esse movimento? Seria transcorrente? Seria divergente? Qual deles que vocês acham que é? Divergente? Vamos tirar a dúvida? Bora voltar lá no slide anterior? Esse é o transformante, não se encaixa nele, né? Esse aqui, convergente, não, né? Ou, será que não também? Se a gente observar bem, é? Tá, mas vamos lá. Então, esse que tá mais aqui para o convergente. Aqui porque eu não estou tendo recurso, porque essa imagem ela se movimenta em vários ângulos. A vez que fui tentar apagou ali, mas vamos voltar nela que tem um outro aqui. Então esse movimento aqui, pessoal, é um dos que mais, né, quando ele ocorre, mais modifica a nossa superfície terrestre. Que seria de uma violência muito grande, que se vocês observar, a superfície, né, uma afunda a outra, né, também tem uma movimentação muito forte. A gente observa aqui que isso é numa área próxima ao oceano e que muitas vezes esse movimento é também chamado de transformante, porque ele transforma onde ocorre literalmente a paisagem, não importa qual. Então assim, eu acho que esse movimento também vocês podem, se quiser anotar depois, é também chamado de movimento transformante, tá? Esse, o movimento convergente. Basta a gente seguir o movimento das flechinhas, a geração de energia, que é concentrada,
que a gente está vendo aqui? O que seria aqui? Um vulcão, né? É visível, um vulcão. Então, assim, com a pressão do movimento dessas placas aqui, né? Aqui a gente já observa, até por ser próximo a um vulcão, todas as vezes que ele entra em erupção, automaticamente ele vai formando novas camadas ao seu redor. E isso é um efeito que a gente chama também de enrugamento, né? O enrugamento da superfície. Houve esse movimento e o movimento do vulcão vai gerando a formação de uma nova superfície toda vez que ele entra em erupção. E o vulcão, como acho que todos já sabem, ele é formado pelo quê? Pela movimentação das placas, que gera essa energia muito grande e acaba expelindo, né, o magma que está a metros, a quilômetros abaixo da superfície. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Está muito rápido? Não? Tudo certo? Ok. Qualquer coisa, só perguntar. Aí temos aqui uma primeira atividade. Eu vou deixar vocês aí 2 minutos para vocês lerem e analisarem a questão, para vocês verem se identificou aí qual que é a questão correta. Tá? 1 minutinho aí. Considere as afirmações abaixo sobre a teoria da tectônica de placas. Alternativa 1. A litosfera, de acordo com essa teoria, está fragmentada em placas rígidas que se movimentam. Será que essa alternativa estaria correta? A litosfera, de acordo com essa teoria, está fragmentada em placas rígidas que se movimentam. Sim, eu vi um sim tímido aí. Estaria correta essa a 1? Sim? Ok. Não? Tem um mais sim do que não. Então vamos lá para a próxima. Então lembrando que aqui você pode, né, ter mais de umas alternativas corretas. Então, vamos lá para a segunda. As placas tectônicas são movidas pela convecção do manto e a energia vem do calor interno da Terra. Isso é correto? Afirmar? Não? Ó, presta atenção. Como que as placas se movimentam? Através do quê? Do manto. Do magma. Lembra? Ó, que eu falei. As placas é como que se elas ficassem nadando no mar de magma, né? Que o que gera energia também é um calor extremo, certo? Então essa aqui, será que não está correta? As placas tectônicas são movidas pela convecção do manto e a energia vem do calor interno da Terra. Não está correto ou está correto? Tá? Então, a princípio, a 2 é verdadeira. E a 1 também teve uns timidamente que falou sim. Para alguns alunos aí, a 1 e a 2 está correta. Vamos lá para a próxima. Os limites das placas apresentam feições de grandes proporções, como estreitos cinturões de montanhas, cinturões de terremotos e cadeias de vulcão. Certo? Tá certo? Sim. Então as 3 estão corretas, será? Não. Então vamos lá para as alternativas. Quais estão corretas? Eu acho que é a A questão, a alternativa A, somente a 1 estaria correta, para a alternativa 1. Para a alternativa B, apenas a 2. Essa aqui é nítido que ela é verdadeira. A 2, né, porque vocês têm que entender. Ó, as placas tectônicas, ela é movida aqui, a energia. Ela não gera energia quando tem um terremoto? Então, aqui já está falando sobre energia. O calor. Como que é o interior do nosso planeta? Lembra que lá no início eu falei que a temperatura chegava até 6.000 graus? Né? De início chegava a 2.000 e lá no núcleo da Terra chega até 6.000.
Então, nessa aqui a gente já observa que está falando aqui, ó, no manto, na energia, no calor, né? E olha aqui, ó, interno da Terra. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer a junção das informações que está nas alternativas para a gente saber se é correto ou não. Então, aqui nós temos várias informações que eu já falei aqui anteriormente, do calor, da energia gerada, e que todo esse evento acontece na onde? No interior da Terra, não é? Então, essa aqui está correta, a 2. A 3. Os limites das placas apresentam feições de grandes proporções. O limite das placas, não onde tem esses limites, esses encontros de placas. Então, geralmente, a gente já observa que nesses limites, algo de diferente na superfície terrestre tem. Por exemplo, já ouviram falar na Cordilheira dos Andes, que pega quase toda a América do Sul? E essas cordilheiras, elas foram formadas pelo quê? Pelos movimentos das placas, né? Foram movimentos que aconteceram há milhões de anos atrás, que são uma das maiores cordilheiras de redes de montanha do mundo, que pega desde o Chile, da Argentina, vários países da América do Sul, da Bolívia, certo? Que são uma das cordilheiras de uma rede de montanha com altitudes elevadíssimas. Então toda essa cordilheira foi feita há milhões de anos atrás, graças a esses movimentos das placas. Então nós temos aí, ó, a 1, 2 e 3. Qual que vocês acham dessa alternativa que está correta? Quem acha que é a A? Ninguém. Realmente a A está descartada. Tem movimentos aí, tem mais de uma questão que é verdadeira. Então, a B, somente a 2. Mas vocês sabem que essa alternativa também, ok, está conseguindo identificar. Apenas a 3. Então, a correta seria qual, gente? Estamos... Gente, em uma questão de Enem, a gente costuma fazer o quê? Uma dica, né? Ir eliminando as que vocês acreditam que estão erradas. As que não estão corretas, vai eliminando. Vai riscando, vai marcando um xizinho do lado, como vocês preferirem. O caderno de prova é todo seu. Vocês podem riscar e rabiscar. Só o gabarito que não. Então, assim, automaticamente, não seria essa, não seria essa. Então, não seria C também. Tem mais de uma das alternativas. Só aqui no enunciado aqui, a gente já percebe que tem mais de uma correta. Quais? Está no plural. É importante a gente prestar bastante atenção nos detalhes das questões, certo? Olha aqui. Então, se fosse, né, só uma, talvez aqui estaria no singular. Qual está correta? Qual alternativa está correta? Mas aqui não, ó. Quais estão corretas? Então, está no plural, significa que tem mais de uma. Então, de cara, lendo a questão com bastante atenção, eu já iria eliminar essas 3 aqui. Qual que sobraria? A D e a E. Então, aí, eliminei as 3 primeiras, automaticamente eu ia ler novamente toda a questão, com bastante atenção, para mim perceber qual seria a verdadeira. Estamos aqui entre a D e a E. Eu já ouvi ali aquele lado, todo voltando na E. E aqui, esse lado? Não disse que estava errado. Eu só eliminei as questões aqui que está falando que só tem uma alternativa, mas eu não falei que isso aqui está errado. Mas está errado. Será? Parte do lado, gente, todas elas estão corretas. Tá? Todas as informações aqui estão corretas. Nenhuma. Tá? Então, nós temos aqui a litosfera, de acordo com essa teoria, está fragmentada em placas rígidas que se movimentam. Gente, a litosfera é o quê?
né? É a parte que estão localizadas as placas tectônicas aqui, ó, são fragmentadas. O que é fragmento? Partes, separação, não é isso? Ah, vamos fragmentar essa mesa, vamos dividir ela em vários pedaços. Então, assim, presta atenção, às vezes, quando vocês estão estudando na apostila ou em qualquer outro método, quando vocês não entenderem a palavra, o que é o significado real, às vezes uma palavra que eu não sei o significado dela faz toda a diferença para a minha compreensão da questão, certo? Então, assim, eu não sei o que é fragmentado, eu vou lá pesquisar e anotar. Se automaticamente o que está falando, de acordo com essa teoria, está fragmentado em placas rígidas que se movimentam, são as placas tectônicas. Elas não são subdivididas em várias? Não é isso? Então, a 1 também está correta. Se aqui está falando, as placas tectônicas são movidas pelas convecções do manto, por toda a movimentação do manto, a energia vem do calor interno da Terra. Sabemos que isso é verdadeiro também. Talvez a mais nítida que esteja aqui, que demonstra que ela é verdadeira, é essa aqui. Tá? Então, aqui, a terceira. Os limites das placas apresentam feições de grandes proporções, com estreitos cinturões de montanhas, cinturões de terremotos e cadeias de vulcões. Sim, existe hoje os vulcões que eles são inativos. Por que são inativos? Ainda temos muitos vulcões na superfície terrestre, muitos. Tem muitos que estão ativos e outros inativos. Por que os inativos são inativos? Eles não têm chance de entrar em erupções. Por quê, gente? Sim, tem a ver com as placas tectônicas, mas o porquê? Será que no Brasil tem vulcão, gente? Tem. Qual que é a chance dele entrar em erupção? Isso, é isso. Os vulcões inativos, tá? Os vulcões que são inativos é porque temos aqui em Chapada dos Guimarães, aqui bem próximo da gente, né? Mais próximo da gente, lá tem vulcões. E de um tamanho considerável. Porém, né? Ele está lá bonitinho, adormecido. E continue assim e não tem chance dele entrar em erupção jamais, até então. Por quê? Porque não está em encontros de placa, gente. Não está. Agora, sim. Se eles se formarem com limite de placas tectônicas futuramente, daqui em milhares de anos, se ainda a gente tiver situações de vida na Terra, ele pode entrar em erupção? Quando eles foram formados, os inativos, como inclusive... Acabei de falar que em Chapada tem um de grande porte, porém não tem chance de entrar em erupção. Foi porque, lembra lá da formação dos continentes? Lá na Pangeia, Laurásia, Gondwana, que o nosso planeta estava em ebulição, estava em constantes transformações e era terremoto gigantesco, mas não tinha ainda nenhuma forma de vida, claro. Então, assim, a superfície foi tomando forma lá no início da formação daqueles continentes. Então, assim, nós também passamos por movimentos de placas. Só que aí, com o passar dessa formação atual dos nossos continentes, hoje não tem chance. Só se haver um rompimento da nossa placa, da América, né, do Sul. Se houver, aí sim, tudo pode acontecer. Mas até então, ele está 100% inativo, adormecido, bonitinho, que continue assim. Agora, os vulcões que estão abaixo de fraturas, né, fissuras ou rompimentos ou encontro de placa, como vocês preferirem, aí sim ele tem grande chance de a qualquer momento, ele pode estar há anos, gente, há 100 anos inativo, porque ele está lá quietinho, adormecido. Mas se ele está abaixo de encontro de placa, a qualquer momento ele pode entrar em erupção, sim, né? E tem muitos casos que a gente vê, não é, que em outros continentes aí que os vulcões entram em erupção e a gente vê uma correria muito grande das pessoas que moram próximo, né, dessa região, desses vulcões. Então, assim, o correto seria por segurança, mas ele tem, assim, 100 anos que ele não entra em erupção, ele tem 50 anos, mas um momento, gente, que ele pode entrar, sim, em erupção. E para pessoas que moram próximo, o estrago é muito grande.
Tá? Então, assim, automaticamente a gente foi eliminando aqui A, B e C. A gente observou que já tinha mais de uma alternativa correta, sobraram duas. Sempre procure, gente, uma dica, sempre vai eliminando as que vocês já acham que estão erradas. Deixe para analisar com mais calma as que vocês têm dúvida. Leia novamente a questão com atenção, revise quantas vezes for possível para escolher a alternativa correta. No caso dessa aqui, a letra E, né, é a correta. Outra questão. Ali, ficou meio apagadinho por conta do efeito do slide, mas vamos lá. A crosta terrestre é formada por placas tectônicas que se movimentam em várias direções. Como já naquele gráfico lá que eu falei para vocês sempre prestar muita atenção, vocês viram que o movimento das placas, elas podem ser em várias direções diferentes. Então, a crosta terrestre é formada por placas tectônicas que se movimentam em várias direções. O mês de abril, aqui tá, gente, é o mês de abril de 2015, apresentou fenômenos relacionados à movimentação dessas placas tectônicas. Sobre essas placas, os fenômenos originados, todas as alternativas estão corretas, exceto, todas estão corretas, somente uma está errada. Vamos analisar cada uma delas. Aqui só está falando que em 2015 não tem o local, não tem a cidade, mas a gente sabe que neste ano ocorreu, né, a movimentação muito grande em várias direções. Então, ou seja, não tem um local exato ou o país, porque foram vários movimentos recorrentes em vários locais diferentes. Mas aqui vamos analisar as questões. O vulcanismo e os abalos sísmicos são fenômenos geológicos restritos à bacia do Pacífico, onde há limites de placas convergentes e divergentes, sendo por isso conhecida como Círculo do Pacífico. Lembra? Eu pedi até para vocês anotarem, gente. Aqui, ó. Cadê? Então, quando aparecer questões referentes, não vai estar lá específico como a gente costuma aprender às vezes. As placas se chocam de frente, elas se raspam, Se falar assim, claro que a gente vai entender melhor. Porém, em questões de Enem, ela sempre vai estar nesses nomes que são mais comuns agora, os nomes mais científicos. Convergente e divergente. Quem lembra aí o que é o movimento convergente? Aproximação? E o divergente? Então aqui automaticamente, vocês sabendo disso, olha só como que dá pra gente subentender. Sabendo a movimentação, que um afastamento, outra aproximação das placas, certo? Então a gente já entende melhor a questão. O vulcanismo e abalos sísmicos são fenômenos geológicos restritos à bacia do Pacífico, onde há limites de placas convergentes e divergentes, sendo por isso conhecido como Círculo de Fogo do Pacífico. Vocês acham que isso aí está correto ou está errado? Agora é só uma questão correta. Tá, vamos analisar as outras. Depois a gente volta. O Nepal, país encaixado entre a Índia e a China, além de estar sobre algumas das montanhas mais altas do mundo, sofreu em abril deste ano intenso terremoto. Matando milhares de pessoas. Vamos para a próxima. A região turística dos lagos, no Chile, sofreu sobremaneira com a erupção do vulcão Calbuco, em abril, causando cancelamento de voos de cidades próximas, tanto do Chile quanto da Argentina, na Argentina. AD. O terremoto do Nepal e a erupção vulcânica do Chile são dois eventos geológicos localizados em regiões de atividade sísmica intensa, e quais se encontram nos limites de placas tectônicas. Duas vezes, aqui, Nepal, né? Está repetindo eventos. Então, será que realmente aconteceu dois eventos aqui? A gente tem que começar a analisar as questões de maneiras eliminativas. Você vai eliminando ela. Você vai eliminando e deixando a que mais você acha que está correta. Então, aqui, nós estamos falando sobre fenômenos originários. Né?
todas as alternativas estão corretas, exceto, então aqui o que nós temos que buscar? A única que está errada. A única, só tem uma errada, as outras estão todas corretas. Hã? A? Bora, gente. Vamos revisar depois. Analise. 1 minuto para vocês analisar. Conversem entre si, vamos ver. E aí? Bora lá? O vulcanismo, questão A. E os abalos sísmicos são fenômenos geológicos restritos. O que significa a palavra restrito? Hã? Restrito. Único. No caso, gente, olha só como às vezes é o que eu falo para vocês. Prestar atenção, ler com muita atenção. Tem que ter muita concentração mesmo, para a gente entender a questão. Essa palavra aqui, se vocês tivessem prestado bastante atenção, ou alguns eu escutei falando, aqui só tem um que está errado, as outras estão todas corretas. Então você vai marcar a que está errada, certo? Ó, sobre as placas e os fenômenos originados, todas as alternativas estão corretas, todas as outras, exceto a. Então aqui, ó, o vulcanismo e os abalos sísmicos são fenômenos geológicos restritos. Então será que esse fenômeno ocorre só no Círculo do Pacífico? Só aqui? Esses fenômenos não ocorrem em outros lugares, outras partes do mundo? Então, assim, a palavra restrito, se vocês tivessem prestado bastante atenção, automaticamente vocês já saberiam que a questão que não está correta é essa aqui. Porque ela já elimina ali quando ela fala, é restrito. Restrita a bacia. Então, ou seja, ela só aconteceria ali, em nenhum outro lugar. Então, haveria abalos sísmicos e vulcanismo só nessa região aqui, e nem em nenhuma outra parte do mundo? Não, né? Ocorre em outros lugares também. Então, assim, não está restrito só aqui. Então, a alternativa que vocês estariam erradas, todas as outras estão corretas. A letra B, C e D são corretas. E por conta desta palavrinha ali, né, são as pegadinhas das questões, às vezes uma palavra, às vezes uma vírgula, faz toda a diferença na questão que está correta. Tá, pessoal? Então, assim, essa é a questão que está errada. Verdadeira, verdadeira, verdadeira. A letra A está errada. Certo? Deixa eu voltar só aqui um pouquinho. Só voltar aqui. Sabemos então que só uma revisão final. Limite convergente é o quê? Aproximação. Limite divergente. Limite transcorrente. Contato lateral. Então, assim, vocês sabendo disso, se houver alguma questão relacionada às placas, vocês já vão estar bem de boa para responder. Tá? Vamos voltar aqui mais um pouco. De todas essas placas tectônicas, pessoal, as mais importantes que vocês têm que entender e saber, assim, o mínimo da sua localização. Também cai muito questões relacionadas a esses encontros e na onde elas são localizadas. Então, aqui,
nós temos as principais delas. Como vocês viram, acho que tem 50 e poucas placas. Todos têm um nome, todos são catalogados, todos são registrados, tudo bonitinho, tudo certinho. Mas temos as principais delas. As principais delas estão destacadas aqui, ó, principalmente a placa sul-americana, africana, a placa antártica, a placa australiana, a indiana ali no meio e a placa norte-americana e a euroasiática. Aqui ficou bem branquinho, mas as principais, aqui é a dinástica, que é bem importante também. Então assim, aquela primeira imagem lá, essa aqui, né, tem todas elas. Então se vocês estudar bastante essa imagem aqui, observar certinho a movimentação, certo? Então assim, vocês vão entender certinho esses movimentos. E eu acredito que se tiver alguma atividade relacionada, alguma questão relacionada às placas tectônicas, vocês tiram de letra. Mas a dica sempre, pessoal, prestem muita atenção. Quando não souber uma palavra, tente relembrar um sinônimo dela para que você entenda realmente cada alternativa. Faça de forma eliminatória cada questão. Tire aquelas umas que você acha que não seria, não é aquela, já elimina. E deixa aquelas umas que vocês têm dúvidas. Entre uma ou outra, leia novamente o enunciado da questão com calma, certo? E aí sim, tentar escolher a correta. Espero que todas sejam corretas. Aqui só revisando, né? Como que é o formato, os principais movimentos das placas tectônicas. Nesse caso aqui, da divergente, é um afundamento, um afastamento, tá? Um movimento convergente, né? Esse movimento que uma parte pode afundar, a outra levantar. Então, dessa forma que ocorre. O movimento transformante, né? Que é quando elas se raspam uma na outra, que geralmente é do movimento que mais transforma o ambiente hoje. Caso ocorra um terremoto de grande escala, esse tipo de movimento aí é um dos que causa bastante estrago. É esse aí, aquelas que elas se chocam de frente, porque gera uma energia sísmica gigantesca, tá? Dependendo da intensidade que elas se chocam aqui. Essa energia aqui, acho que vocês sabem como ela funciona, né? Uma energia sísmica que é bem parecida com a onda de rádio. Estamos bem próximo aqui da rádio. Então, assim, como que será que chega o sinal do rádio em sítios, fazendas bem distantes? São sinais invisíveis, são essas ondas sísmicas. Não tem aquele chamada da rádio? Ondas nos megahertz e tal, que vai, né, chega lá, aí quando o sinal tá meio fraquinho, tá difícil sintonizar. É o que? É você pegar aquele sinal da rádio. Tem gente que coloca até um bombrilzinho, né, estica um outro fio mais alto, dependendo da distância, mas está ouvindo, pega o sinal. Então, eu acredito que essas ondas sísmicas é bem parecida com a onda de rádio. A onda de rádio, ela vai no ar, é invisível aos nossos olhos. E aqui essa energia também é onda sísmica aqui. Como ela não tem para onde ir, o que acontece? Quando há esse choque aqui, automaticamente ela tem que ir para a superfície. E quem que está na superfície? Nós. Então nós acabamos sentindo toda essa energia aí que acontece. Tá? Esses movimentos aqui também, bem comum. Né? A gente já observa que aqui anteriormente já tem uma cadeia de montanhas ali, mas que se já tem essa rede de montanhas que foi, né, ocasionada por esses abalos sísmicos, por esses encontros de placa, nessa situação que houve outra e modificou 100% essa paisagem aí. Então aqui é como um vulcão acontece, né, sua erupção, os movimentos. Esses movimentos de placa do vulcão, ele é bem relativo também, ele pode acontecer de várias formas, convergente, divergente, não importa. Quando ocorre numa área que está o vulcão, ele pode sim gerar essa energia e é quando é expelido ali o magma para fora, né? Que foram as atividades, né? E vamos finalizando, até a próxima, tamo junto aí, galera.
Estou lá no WhatsApp, estou na plataforma, eu faço a chamada lá, quem puder pode dar uma entrada lá para a gente tirar as dúvidas. Se tem alguma dúvida do conteúdo de geografia, pode estar me perguntando. Temos aí as duas professoras à disposição, né? A professora Kelly e eu. Então assim, gente, tire suas dúvidas, não leve dúvida para casa. Se tem dúvida em casa, estudando, nos pergunte, temos nossos horários, tá? Então assim... alguma pergunta para finalizar a aula aí? Não? Tudo certo? Então participe das aulas, né? Dia 18 estou de volta. Tá aqui de novo. 18 de junho.